No coração de um vale tranquilo, cercado por montanhas altas e cobertas de verde, existia um pequeno vilarejo chamado Vale Silencioso. Era um lugar simples, com casas de madeira, ruas de terra batida e jardins cheios de flores que enfeitavam cada portão. As crianças corriam pelas trilhas, os pássaros cantavam nas manhãs, e, à noite, o céu parecia se abrir como um manto cheio de estrelas. Mas, apesar da beleza daquele lugar, os moradores carregavam um peso em seus corações. Havia muitos anos, o vale enfrentava períodos de seca que dificultavam a plantação e traziam preocupação para todos. Os adultos trabalhavam duro, e as crianças aprendiam desde cedo que a vida era feita de desafios. Entre essas crianças estava Davi, um menino de 9 anos, curioso e cheio de energia. Davi tinha olhos atentos e uma mente inquieta, sempre querendo saber o porquê de tudo. Sua mãe, Marta, era viúva e cuidava dele com amor, ensinando-o a confiar em Deus, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Marta trabalhava costurando roupas para os vizinhos, e embora o dinheiro fosse pouco, sempre havia pão na mesa e uma oração antes das refeições. Davi, no entanto, tinha muitas perguntas. Ele se perguntava por que Deus permitia que houvesse seca, por que algumas famílias passavam fome, e até por que seu pai havia partido tão cedo. Eram perguntas que muitas vezes deixavam Marta sem resposta, mas ela sempre dizia: Filho, nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas precisamos confiar que Ele sabe o que faz. Essas palavras ficavam gravadas no coração de Davi, mas não diminuíam sua vontade de descobrir mais. No vilarejo, havia também o pastor Samuel, um homem idoso, de barba branca e voz serena. Ele costumava reunir as crianças ao redor da fogueira em noites de sábado e contar histórias da Bíblia. Cada palavra que ele dizia parecia encher o vale de esperança. E era justamente com ele que Davi sonhava em encontrar as respostas para suas perguntas. Numa tarde ensolarada, Davi estava sentado à beira do rio seco, ao lado de seu melhor amigo, Jonas. Jonas era um menino tímido, que muitas vezes se assustava com coisas pequenas, mas tinha um coração bondoso e leal. Jonas, disse Davi, pegando uma pedrinha e jogando no leito seco do rio, você já pensou por que Deus deixa a gente passar por tanta dificuldade? Jonas olhou para ele com os olhos arregalados. Minha mãe fala que não devemos perguntar demais, Davi. Deus sabe de tudo. Mas eu quero entender. Respondeu Davi. Se ele é bom, por que permite tanta coisa ruim? Jonas suspirou, nervoso, como se tivesse medo até de pensar naquilo. Naquele mesmo dia, ao cair da noite, Davi e Jonas se juntaram às outras crianças ao redor da fogueira do pastor Samuel. A chama iluminava os rostos atentos, e a voz do pastor ecoava suave. Meus pequenos, começou ele, quero contar a vocês a história de uma promessa que Deus deixou para este vale. Há muito tempo, quando nossos avós ainda eram crianças, falava-se sobre uma árvore especial que aparecia apenas em noites escolhidas por Deus. Chamavam-na de árvore brilhante. Os olhos de Davi brilharam. Dizem que, quando a árvore surgia, sua luz iluminava o vale inteiro, e todos que a viam lembravam-se de que Deus estava perto, mesmo nos tempos difíceis. Mas, com o passar dos anos, a árvore deixou de ser vista. Alguns acreditam que é apenas uma lenda. Outros, que Deus a escondeu, esperando o momento certo para mostrá-la de novo. As crianças ficaram em silêncio. Mas Davi não se conteve. Pastor Samuel, o senhor acredita que essa árvore existe mesmo? O velho sorriu. Eu acredito, Davi. Porque para Deus nada é impossível. Mas, mais importante do que ver a árvore com os olhos, é aprender a enxergar a luz de Deus com o coração. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Davi. E naquela noite, enquanto se deitava em sua cama, ele olhou para o teto simples de sua casa e murmurou: Senhor, se essa árvore existe mesmo, um dia quero vê-la. Os dias no vale passavam lentamente. A seca continuava, as colheitas eram poucas, e algumas famílias pensavam até em abandonar o vilarejo. Mas Davi, ao contrário de muitos, passou a carregar dentro de si uma chama de esperança. Ele acreditava que a árvore brilhante poderia aparecer de novo.
Uma tarde, ele e Jonas foram ajudar Marta a buscar água num poço distante. Enquanto caminhavam, Davi comentou: Jonas, eu acho que Deus vai mostrar essa árvore para nós. Talvez seja o jeito dele responder às nossas orações. Jonas, com a corda do balde no ombro, respondeu: Eu não sei, Davi. Parece tão impossível. Davi sorriu. Mas não foi isso que o pastor disse? Que para Deus nada é impossível. Aquelas palavras plantaram uma pequena semente de fé no coração de Jonas. Naquele mesmo dia, quando voltaram para casa, o céu começou a escurecer. Nuvens pesadas se formaram, e o vento soprou forte. Os moradores do vilarejo se entreolhavam com medo. Uma tempestade estava prestes a cair sobre o vale. A chuva veio com força. Relâmpagos cortavam o céu, trovões ecoavam entre as montanhas, e o vento fazia render as janelas das casas. Marta abraçava Davi e Esther, a irmãzinha de apenas 4 anos, tentando acalmá-los. Não tenham medo, meus filhos. Deus está conosco. Mas, no fundo, até Marta tremia. Era uma das piores tempestades que o vale já tinha visto. De repente, no meio da escuridão, Davi viu uma luz diferente do lado de fora. Não era um relâmpago. Era uma claridade suave, dourada, que parecia dançar entre as árvores do campo. Mamãe! Gritou ele, apontando para a janela. Olha! Marta correu até a fresta e arregalou os olhos. Jonas, que tinha ido se abrigar com eles naquela noite, também viu. Era como se uma árvore inteira estivesse coberta de luz, brilhando no meio da tempestade. O coração de Davi disparou. É ela! Disse ele, quase sem fôlego. É a árvore brilhante. Na manhã seguinte, quando a tempestade cessou, Davi, Jonas e outros moradores correram até o campo. Mas, para surpresa de todos, não havia nenhuma árvore iluminada. Apenas o solo encharcado e o céu limpo. Alguns começaram a dizer que talvez tivesse sido apenas um raio. Outros riram, chamando aquilo de imaginação infantil. Mas Davi tinha certeza do que viu. Ele sentiu a presença de Deus naquela luz. O pastor Samuel reuniu os moradores e disse: Meus amigos, não duvidem tão depressa. Muitas vezes, Deus se revela de maneiras que não compreendemos. Se algumas crianças viram a árvore, isso já é suficiente para lembrarmos de que Ele está conosco. Davi ergueu a mão e, com coragem, falou diante de todos. Eu vi. Eu vi a árvore brilhante. E acredito que Deus quis mostrar que Ele ainda cuida do nosso vale. Aquelas palavras mexeram com o coração dos moradores. Mesmo que alguns continuassem céticos, uma nova esperança começou a nascer no vilarejo. Os dias seguintes foram diferentes. Os moradores, inspirados pela fé renovada, começaram a se ajudar mais. Quem tinha alimento dividia com quem não tinha. As crianças cantavam hinos pelas ruas. E, pouco a pouco, a tristeza foi dando lugar à esperança. Davi continuava olhando todas as noites para o campo, esperando ver a árvore novamente. Mas, mesmo quando ela não aparecia, ele já não sentia vazio. Agora entendia que o verdadeiro brilho não estava apenas na árvore misteriosa, mas na fé que Deus colocava dentro de cada coração. Certo dia, o pastor Samuel se aproximou dele e disse: Davi, você queria tantas respostas, encontrou alguma? O menino sorriu. Encontrei, pastor. Não preciso entender tudo. Só preciso confiar. O velho assentiu, emocionado. Isso, meu pequeno. A fé é justamente acreditar, mesmo quando não temos todas as explicações. Com o tempo, as chuvas voltaram ao vale. As plantações floresceram. E o vilarejo do Vale Silencioso nunca mais foi o mesmo. Alguns ainda se perguntavam se a árvore brilhante era real ou apenas uma visão. Mas, para Davi e Jonas, não havia dúvidas. Eles tinham visto um sinal de Deus. E isso mudou para sempre a forma como viviam. E assim, entre histórias, fé e esperança,
o vale aprendeu uma grande lição. Mesmo nas noites mais escuras, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar.